Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus, sou professor de Física das unidades N1 e N2. Eu fui escalado com muito prazer para trabalhar com vocês alguns módulos de Física 1. E aí a gente vai trabalhar hoje, dando início a esses módulos aí, o módulo 12, que é o módulo de MCU. Tá? Não é o da Marvel, aquela piada ruimzinha, mas é o do Movimento Circular Uniforme. Basicamente é um módulo só de exercício, tá? Mas como a gente tem essa possibilidade aqui de gravar, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou cortar um pouco o vídeo e cada vez que eu entrar aqui eu vou trabalhar com vocês uma questão e dentro dessa questão eu trabalho um pouco uma revisada na matéria. Que não custa nada, né? Sempre bom. E ao longo do vídeo a gente vai fazendo algumas revisões básicas, pontuando as partes importantes da matéria. Tranquilo? Vou dar o corte aqui e a gente já começa. Então galera, vamos começar aqui pela questão número 6 de vocês da apostila. Vou ler junto com vocês, eu já anotei algumas coisas aqui no quadro, e aí primeiro eu leio e depois a gente vai batendo um papo aqui, tá? Vamos lá, em um relógio analógico comum existem 3 ponteiros, o ponteiro das horas, o dos minutos e o dos segundos. Tranquilo. A ponta de cada um desses ponteiros descreve um movimento circular uniforme, o que é normal, né? Porque eles ficam girando, então, movimento circular. Se a ponta do ponteiro dos segundos possui um módulo da sua velocidade igual a 6 cm por segundo. Isso aqui eu anotei, tá? Aqui no cantinho já peguei alguns dados da questão. Ele falou dos ponteiros, eu anotei os 3 e peguei também a velocidade do ponteiro dos segundos, né? 6 cm por segundo. Ele quer saber qual é o valor que melhor representa o diâmetro da trajetória circular percorrida pela ponta deste ponteiro. Então, tranquilo. Ele quer saber diâmetro, né? Deixa eu anotar aqui, que isso não me coloquei aqui, né? Vamos anotar. Ele quer saber diâmetro. Então, tranquilo. Antes de começar a conta em si, só vamos lembrar aqui um pouquinho da nossa matéria, porque é o seguinte, a gente trabalha aqui com movimento circular, né? E aí tem algumas coisas que são muito importantes de lembrar. Por exemplo, período, que é uma conta que vai atrapalhar bastante, né, gente? Sinceramente, eu acredito que seja a parte mais importante da matéria. Porque o período é aquele negócio de tempo que o objeto, ou seja, que for, pode ser o ponteiro, mas é o tempo de uma volta apenas. E isso é muito importante porque você vai ter que, às vezes, trabalhar com questões, vai ter que descobrir quanto que é o tempo dessa uma volta. Então, o período, grava aí que período é sempre o tempo de uma volta completa. E aí tem 2 tipos de velocidade aqui. A gente calcula a velocidade de 2 formas diferentes. A gente calcula da forma linear, que por sinal é da questão, porque vem um Vzinho, e ele fala também que é linear, se não me engano. E tem 2 formas de calcular essa velocidade linear. Você pode calcular com V igual a 2πr sobre período, lembrando que R é o raio, né? Essa aqui é uma forma de calcular utilizando o próprio período mesmo. E tem uma outra forma que a gente usa com a frequência, tá? Que é 2πr vezes F, que é a frequência. Nota que a diferença são 1, né? Tipo, a diferença é só porque aqui você vai dividir pelo período, lá você multiplica pela frequência, né? É uma sutil diferença, mas muito importante. E tem uma outra velocidade aqui que é angular, tá? É muito parecida a conta e tal. A gente bota um Wzinho, mas é um ômega, tá? A gente fala ômega e é 2π sub t ou 2πf. A diferença dessa para de cima é que a angular não tem R, não tem o raio. A gente não trabalha com raio aqui embaixo, porque essa velocidade aqui são sempre as velocidades nas bordas do movimento. A angular trabalha com uma outra matemática, trabalha com radiano, uma outra unidade. Então é um pouco diferente aqui. Cada questão vai trabalhar com um tipo de velocidade, tá? Ela vai te perguntar ou essa, você vai ter que ir lá brigar na fórmula para descobrir qual é. Aqui no caso foi mais simples. Ele já falou que a velocidade aqui pra gente é 6 cm por segundo. Então automaticamente é linear. Porque linear trabalha com as unidades conhecidas da gente, metro por segundo, quilômetro por hora. Centímetro por segundo não é ideal, mas a gente conhece também, tá? E aí a grande questão é, você tem, por exemplo, que usar essa formulinha aqui, né? Para descobrir o diâmetro, que seria o raio, né? O raio é duplicado, mas para chegar no nosso diâmetro eu vou ter que trabalhar com isso aqui. Sem problema. Deixa eu anotar aqui então para a gente começar a fazer a conta. Vou botar a fórmula aqui para a gente começar a trabalhar. Vamos ver, 2πr dividido pelo período. E é aquilo, eu tenho o valor da velocidade, que é 6, né? O π é um valor fixo, geralmente 3,14. Quando a questão não dá nada, você pode usar 3, não tem problema nenhum. E o R é o nosso raio, né? Que é o nosso diâmetro aqui, que a gente quer chegar nesse valor. Vou até anotar aqui para a gente não esquecer,
Lembrando que diâmetro, tá? É 2 vezes o raio. Antes que a gente se embole aqui no finalzinho da questão. Muito bom fazer isso. E aí o que eu vou ter que fazer antes de começar a questão? Eu tenho um valor meio que escondido que é o valor do período. Porque isso aqui é o seguinte, ele menciona a ponteira dos segundos, minutos e horas. E eu tenho alguns relógios em casa, né? Já comprei alguma na minha vida. E eu sei como é que funciona o lance do período, né? do tempo que demora para o ponteiro dar uma volta completa. Por exemplo, o ponteiro dos segundos, ele, assim, obviamente ele marca os segundos, né? Mas ele dá aquela volta inteira, indo do 1 ao 12, e aquilo ali representa, no nosso relógio, 60 segundos. Então uma volta inteira do ponteiro dos segundos representa, obviamente, 60 segundos. O ponteiro dos minutos, que é aquele um pouquinho maior, ele já também, né, faz o mesmo movimento circular e tal, também dá uma volta completa, só que o tempo que ele demora são 60 minutos. Então, 60 minutos. É o que ele marca mesmo. O grande diferentão aqui é o das horas, porque quando ele completa uma volta inteira, ele vai do 1 ao 12, né? Então ele completa 12 horas. Claro que a gente aqui nessa questão, a gente vai trabalhar somente com 2 segundos, né? Porque ele pediu o ponteiro dos segundos. Só estou falando dos outros porque assim, isso é muito comum de aparecer. Eles sempre perguntam sobre ponteiro de relógio e tal, e às vezes muda o ponteiro, pode ser de horas, minutos ou segundos. Então fica atento aí que se aparecer uma outra questão na sua apostila que trabalha com ponteiro, tá? Lembra que os períodos são esses, beleza? E vamos para a conta então, vamos fazer lá embaixo, sem muito estresse aqui, ó. 6 na velocidade, então vamos botar aqui, ó. 2π, o R vamos descobrir, e o período da volta desse ponteiro aí são 60 segundos. Para adiantar nossa conta, como é que tu faz aqui, né? Pega o 60, passa para o outro lado e já vai, aqui está embaixo na fração dividindo, né? Vai para o outro lado multiplicando. Vai ficar 6 vezes 6, deixa eu pegar aqui em cima, para a gente poder aqui ter um espacinho melhor. Já copiaram ali mesmo, já viram tudo, então deixa eu pegar aqui. E aí a gente faz aquela continha ali. 6 vezes 60, 6 vezes 6 é 36, né? Com mais um zero, 360, 2π e o R aqui. Aí a próxima conta, né, passa o 2π para o outro lado, vai ficar 360 dividido por 2π. Isso aqui é igual a R. Show! Vou dividir aqui rapidinho, se eu dividir o 2 e o 360, para simplificar aqui, eu fico com 180 aqui em cima e eu corto 2 aqui. Vou ter que dividir 180 por π. E aí eu já me adiantei aqui e vi que dá aproximadamente 57. Aproximadamente, tá? Não chega a ser muito bem isso não, mas aproximadamente 57. E tem uma unidade de medida. Tem que tomar cuidado porque assim, a medida aqui, ela está justamente na velocidade. 6 centímetros por segundo, 6 centímetros. Né? Então, nosso raio está em centímetros. Show! Aí tu olha as tuas opções, tu fala, pô, acho que acertei. Porque tem uns 57 ali, cara, não é bem 57, né? 0,57. Mas, pô, vou chutar essa aí, custa nada. Aí quais são os problemas de chutar isso aí? Primeiro que a gente não chegou nesse número. A gente chegou num número parecido. 57 não é 0,57, mas por que tem que trocar, né? Aqui estamos em centímetros, a resposta vai estar em metro. Então, quando eu passar para metro, 57 centímetros são 0,57 metros. Ok. Aí a mão chega coçada. Caraca, vou marcar logo. Toma cuidado porque a gente está trabalhando aqui com diâmetro, tá? E o que a gente achou foi raio. Não pode errar no final, pelo amor de Deus. Se tu fez tudo certo para errar no final, não pode. Isso aí é proibido. Então, para tu chegar na conta final, faz isso aqui, ó, vezes 2. E aí, finish him. Termina a conta. Como está aproximado, a gente vai chegar num valor bem próximo, tá? Porque assim, 2 vezes 7 dá 14 e 5 aqui, né? Vai dar 1,14 pra gente aqui. Então, não tem esse número aí, tem 1,15, mas é porque eu aproximei esse valor aqui, né? Então, por aproximação, o valor que a gente vai ter como resposta vai ser a letra A, que vai ser, na verdade, a resposta de 1, tá aqui no finalzinho, né? 1,15 metros. Tranquilo?
Se fizer na calculadora em casa, você vai perceber que o valor não para aqui, né, no 57, ele continua um pouquinho, tem outras vírgulas. E se você fizer vezes 2, você chega no valor mais aproximado de 1,15. Mas beleza? Isso aqui só vai começar mesmo, a gente lembrar como é que funciona a fórmula, lembrar até no lance de diâmetro e raio, né, que também é importante pra caramba. Mas é isso, eu vou dar aquele corte aqui no vídeo e a gente parte para a próxima. Galera, vamos então ao número 8? Vamos ler junto aqui, ó. Com a finalidade de destacar a rapidez de uma serra circular em cortar pedras e cerâmicas, um folheto ressalta uma noção confusa ao explicar que a máquina, muito rápida, gira com velocidade de 1.300 RPM. Por que confuso aqui? Velocidade, a gente trabalha com ou metro por segundo, quilômetro por hora e por aí vai. Aqui ele botou RPM. RPM não é noção de velocidade pra gente. RPM é uma medida de frequência, tá? Tanto que eu botei aqui pra gente. Esse aqui é o meu Fzinho, tá? Frequência de 1.300 RPM. Só que aí, antes de continuar a ler, só dá uma olhadinha aqui no quadro, por quê? Troca esse valor aí. Eu li essa questão depois na internet e percebi que tá faltando tem um pequeno erro nela. E o pequeno erro é justamente o erro de um zero. Eles, na hora de digitarem, devem ter comido um zero, tá? O valor real da questão, se você for ver no vestibular da FMTM, são 13.000 RPM. Tá? É só um detalhezinho, mas assim, se não botar esse zero, a gente não encontra o gabarito certo. Tranquilo? E aí vamos continuar aqui, ó. De fato, a informação dada é a frequência da máquina e não sua velocidade. A gente já sabe disso já aqui, ó. Até anotamos e consertamos o valor. E é o seguinte, o folheto ficaria correto e coerente se ressaltasse a velocidade angular da máquina, que em radianos por segundo corresponde a... Então ele queria que você descobrisse para ele qual é a velocidade angular da máquina. Então só um cuidado, porque assim, dessa vez a gente vai trabalhar com no outro cálculo de velocidade. Falei que tinham dois, né? Dessa vez a gente trabalha com ômega, que é o Wzinho, 2π, e aí a gente estava trabalhando com um período embaixo, né? Sobre t. Dessa vez a gente tem a frequência. Então troca aqui, a gente vai usar 2π vezes a frequência, né, de giro, que no caso são 13.000 RPM, beleza? Ele quer a resposta disso aqui em radianos por segundos, que é a unidade oficial, né, de ômega de velocidade angular, sem problema nenhum. Quer dizer, sem problema nenhum entre aspas, né? Porque a gente tem um pequeno defeito entre várias aspas aqui, porque a gente está aqui com RPM. RPM, para quem não lembra, não é aquela banda do Big Brother, tá? RPM é rotação por minuto. Vou botar aqui com rotação por minuto, que na verdade é uma unidade de medida que tenta ver quantos giros o objeto dá, no caso aqui, em 1 minuto. Por isso são rotações por minuto. Quantas voltas ele acaba dando em 1 minuto apenas. Ok, não tem problema nenhum. Só que a gente está trabalhando com segunda resposta. Então a minha rotação, para começar a conta, eu tenho que transformar a rotação por minuto em rotação por segundo. Eu tenho que trocar o minuto pelo segundo. E a gente sabe fazer isso, pô. Quando eu saio de rotação por minuto para segundo, o que eu faço geralmente? Né? Eu divido por 60. Então, quando eu saio do minuto para o segundo aqui nessa questão, eu vou sempre dividir por 60. Então, para a unidade ficar correta, deixa eu botar aqui embaixo, eu vou dividir, então, 1.300, 13.000, até eu estou errando já, 13.000 divididos por 60, que aí eu consigo descobrir a unidade em RPS, rotações por segundo. Tudo bem que não é uma unidade muito comum de falar, tá? Porque vocês conhecem isso com outro nome. Deixa eu cortar aqui um zerinho, fica mais fácil. A frequência que a gente vai usar, na verdade, é 1.300 sobre 6. Não vou dividir não, tá? Porque senão é um número com vírgula e tal, desnecessário. Pode botar RPS ou o nome oficial que vocês conhecem como Hz, que é o Hertz, tá? Hertz é o nome que o pessoal batizou a unidade de RPS, rotações por segundo. Beleza. Feito isso aqui, a questão também é muito fácil agora de terminar, porque basta colocar na fórmula do ômega, que é 2π vezes f, e trabalhar com o que a gente tem aí, ó. O 2 é o 2 mesmo, o π, ele pediu para usar essa questão aí, o valor de 3, foi bem legal para a gente dessa vez, e a frequência está aquela ali, né? A gente bota aqui a 1.300
divididos por 6. E aí, por que eu não dividi naquela hora, né? Porque eu já tinha uma maldade aqui, eu já tinha percebido que não tem por que dividir se, quando eu fizer isso aqui, ó, 2 vezes 3, dá 6. Né? Então, eu corto esse com esse, tudo isso aqui some e fica só, na verdade, o valor de 1.300. Então, a resposta final, 1.300 radianos, vou botar aqui bonitinho, radianos por segundo. Tem que só ver qual é a resposta, né? Qual a opção que confere com isso aí. Mas é isso, a questão também é tranquila de fazer, né, na parte da fórmula que eu digo. Sempre tem um porém, né? Os poréns dessa matéria são sempre em relação a período e frequência. Aqui no caso, unidades de frequência. Nos outros, é a parte de descobrir qual é o período de cabeça, né? E aí aqui, ó, 1.300 é a letra A. Deixa eu botar aqui no cantinho. Letra A. Beleza. Show, então? Vamos fazer mais uma. Vamos fazer a 2 do contextualizado? Aliás, do conceito, né? Vamos fazer 2. Eu troquei de ordem porque eu queria primeiro trabalhar com as fórmulas. Depois a gente piorar um pouquinho. Então vamos lá. Número 2. Galera, vamos fazer aqui a 2. A 2 é um pouco diferente das outras. E eu queria fazer ela com vocês justamente por isso. Vamos ler aqui o enunciado e a gente bate um papo depois. O movimento em trajetória circular de raio 5 metros parte do repouso com aceleração angular constante de 10 radianos por segundo ao quadrado. Tá. Quantas voltas ele percorre nos primeiros 10 segundos? Tranquilo. Eu não peguei aqui já alguns valores, né, que eu li com vocês para adiantar. Ó. Ele falou um móvel circular raio 5. Botei. Parte do repouso. Botei também igual a zero. Só que dessa vez eu botei velocidade angular, tá vendo? É o ômegazinho, aquele W. Pô, por que tu botou angular e não linear, que é o V? Só porque ele falou depois o seguinte, aceleração angular constante. Então ele trabalha com radianos, ó. É angular também. Então, por ordem, né, de força maior aqui, eu estou trabalhando com velocidade angular, só por isso mesmo. Ele falou lá embaixo 10 segundos, então eu tenho o tempo, e ele quer saber o número de voltas, né, que ele percorre aí. E aí eu troquei um símbolo que vocês conhecem como ΔS. Eu botei como se fosse um delta ângulo aqui. Por quê, né? Quando o cara começa a girar, a gente vai trabalhar aqui com o número de voltas que ele vai dar. Lembra que uma volta inteira, né, num círculo, a gente, na matemática, a gente pode calcular a circunferência dele, né, pela formulinha 2πr, ou, na parte dos ângulos, a gente sabe que isso aqui, uma volta inteira, são 360 graus. E aí, este cara aqui, ele representa esse valor aqui, esse número de voltas que ele dá. Claro que aqui a gente não usa grau, a gente usa radiano. E lembrando que, justamente, 360 graus são equivalentes a 2π. 2π radianos, né? Então, na verdade, a gente vai ter que fazer. Vamos ter que descobrir nosso ΔS, entre aspas, né? Tipo, quantos πs aqui equivalem a esse número de voltas que ele deu em 10 segundos. E daí a gente chega no resultado final. Claro que até lá dá um pequeno trabalho. Por quê? Deixa eu pegar aqui. Porque eu tenho que saber o nosso ΔS aí da história. Só que ΔS, né, e aceleração trabalham com uma outra matéria que vocês conhecem. Já viram, acho que ainda agora também, se não me engano, no módulo 6, eu acho. Que é aquela parte de movimento uniformemente variado. Então eu botei aqui a colinha para vocês. Duas fórmulas que tem muito lá. V igual a V0 mais AT, que é aquela fórmula de função horária da velocidade. E a famosa do Torricelli, que é V quadrado, V0 quadrado, 2A ΔS. A gente vai usar elas, porque isso aqui é uma situação que o cara tem aceleração, ele tem velocidade inicial, né? Tem tempo, então assim, eu consigo calcular como se fosse isso aqui. A única diferença é que eu vou fazer uma adaptação. Tá? Eu vou adaptar o seguinte, em vez de botar V0 e V, a gente está trabalhando com velocidade angular, né? Então troca aqui. Em vez de botar V, ômega e ômega 0. Aqui a mesma coisa, eu vou até abreviar aqui, ó, puxar aqui um Wzinho e um Wzinho aqui também. Esse ficou feio, velho. Ômega final, tipo velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, 2A ΔS. O ΔS também a gente adapta, tá? Vamos trocar o S pelo símbolo de ângulo, que é os radianos que ele vai dar ali durante 10 segundos. Então, beleza, adaptamos a nossa fórmula. Passo seguinte, eu tenho que descobrir, na verdade verdadeira, só esse cara aqui, né? O que me interessa é o meu delta ângulo, meu ΔS, entre aspas, que é esse rapaz aqui. Só que para chegar nele, eu tenho que ter, para fazer a fórmula, eu tenho que saber a aceleração, que eu sei quanto que vale, beleza? Eu sei a velocidade inicial,
que é zero, que é a melhor coisa do mundo. Só que me falta um valor aqui, ó. Se eu soubesse esse cara de cara, tava ótimo. Era só resolver o operador Richieri e chegava nesse valor aqui. Eu não tenho. E é o que me impede de fazer a conta mais rapidamente, porque você é obrigado, né, a fazer primeiro a de cima. Para eu chegar nesse valor aqui, eu vou ter que trabalhar com inicial, aceleração e tempo. São os caras que eu tenho. Inicial, aceleração e tempo. Então primeiro eu faço uma conta para descobrir qual é a velocidade angular que o móvel vai estar depois de 10 segundos, né, que é o meu ômega final, digamos assim, e depois eu trabalho com essa fórmula aqui. É uma questão meio grande, mas né, vamos lá, sem muito estresse. Ômega 0 mais A vezes T. Rápido de fazer, tá? O ômega final eu vou descobrir agora, esse cara aqui é 0, você lembra botar se não quiser, a aceleração vale 10 e o tempo vale 10. Então foi. Quando termina a conta aqui, ó, vai dar 100. 100 unidades de medida de velocidade angular, radianos por segundo. Foi. Show. Já tenho um valor aqui, ó. Consigo usar a segunda fórmula. Deixa eu botar uma bolinha aqui para não confundir. A primeira foi essa. Vamos fazer a segunda fórmula aqui. Ômega quadrado, né? Que é Torricelli, né? O outro ômega 0. Vou botar bonitinho aqui. Mais 2 vezes a delta θ, né? Que é o ângulo que a gente fala. O OBS é importante. Percebeu que eu já montei duas fórmulas aqui e não usei o raio? Não usei o 5? Aí tu, realmente não usou. E por que eu não uso, né? Velocidade angular, ela não depende de raio. Ela não tem nada a ver com o cálculo de raio. A do raio tem a ver com a da linear. Por isso que eu não estou trabalhando com nada aqui. Essa informação aqui é aquela famosa informação inútil. É feita para você olhar e falar, pô, não é possível, o cara me deu 5 e eu não estou usando, algo está errado. Tipo, na verdade não, é porque realmente a fórmula não necessita cálculo de velocidade angular, não necessita de raio. Então vamos só terminar aqui. Ômega, trocar aqui logo, né? Mais fácil. Ômega vale 100, só que aí é o quadrado, né? Vai ficar bonitinho. Esse cara aqui é 0 ao quadrado, se quiser não precisa botar, mas coloco sempre, né? Para não me perder. 2 vezes 10 vezes o delta θ aqui. 100 ao quadrado 100 vezes 100, na verdade se você duplicar o número de zeros, tem 2, ficam 4 zeros. Esse zero aqui vai sumir, né? Vou até arriscar logo aqui da conta para ficar menos chato. Já pode tirar. E 2 vezes 10, famoso 20, né? Então aqui dá 20. Show. Última conta, passa a palavra 20 dividindo. Vou só acertar aqui bonitinho, botar aqui no finalzinho. Vai ficar 10.000 divididos por 20. Passa aqui, ó. Fui. Corta um zerinho para ficar melhor. Na verdade, em vez de fazer 10.000 por 20, faça 1.000 por 2. Tá? A última conta, quando divide, chega nesse valor de que o delta θ vale 500 radianos. Aí, tá, beleza, foi, show. Cheguei nesse valor bonitinho aqui. Não é a resposta final ainda, porque inclusive, se não me engano, não tem nem opção com 500, né, sozinho. E por que não tem? Porque na verdade o que ele te pede é o número de voltas. Parece até a nossa questão. Dá várias voltas. Triste, né? Bom, como é que eu vou descobrir o número de voltas? É simples de fazer. Lembra que no início da questão foi um negócio de que o movimento circular, né, quando ele faz a volta inteira, a gente trabalha com 360 graus ou então 2π? É essa a ideia. Porque olha só, uma volta inteira são 2π, né, que é como se fosse todo o círculo medido em radianos. Show! O número de voltas que ele vai dar tem a ver com isso aqui, porque se ele dá uma volta em 2π, ele vai dar x voltas que acabam dando 500 radianos. É uma regra de 3. Uma volta só são 2π, x voltas que ele deu, que a gente calculou aqui, né? São o x que a gente vai descobrir. São o número de voltas que a gente quer calcular. Coisa rápida agora, para fechar a questão bonitinha. Faz aquele cruzado com os credos, da Xuxa, famoso x. X vezes 2π? X 2π. X 2π.
1 vezes 500, caraca de cabeça, 500. Última conta. X vai ser 500 divididos por 2π. Tá? Dividindo isso aí, deixa eu botar aqui em cima, tá? Para ficar menos feio. Aqui, a nossa resposta final, nosso número de voltas, vai ser, quando dividir 500 por 2, 250π. Pode deixar o π mesmo, que se você reparar, todas as questões deixam esse π no final. E aí, só para... questão não, todas as respostas, né? Só para a gente ter certeza, vamos ver qual é a opção que tem isso aí. Opção letra B, 250 por π. Tá? Letra B. Vou botar aqui, ó. Deu trabalho, né? Tipo, é uma questão que não é tão comum de aparecer. Eu quis fazer com vocês aquele negócio de, vai que aparece no vestibular, e aí vão falar, pô, eu não vi isso aí. Tipo, viu sim, tá? Isso aqui, na verdade, é uma adaptação do movimento uniformemente variado. Você não viu nada demais aqui, nada de novo. Claro que assim, assusta, porque, pô, como é que eu vou misturar as coisas? Tipo, dá pra fazer mistura, sem problema nenhum. A grande questão desse problema aqui é porque ele queria, na verdade, o número de voltas. E aí dava um pouquinho mais de trabalho de chegar lá, mas a parte das fórmulas que a gente trabalhou aqui, eu acho que não é nenhuma novidade para vocês, né? É uma coisa que vocês conhecem, só talvez não soubessem que poderia ser usado aqui também. Beleza? Vamos ver só mais uma então para a gente fechar por hoje? Vou cortar aqui o vídeo e a gente começa então com a última questão. Galera, a última para fechar aqui, ó. Vamos fazer a 4 do PUC Minas, porque é uma questão mais teórica, né? A gente trabalha também um pouquinho de teoria nessa aula. Bom, na figura 1, 2, 3, são partículas de massa m. Então ele botou aqui, ó, 1, 2, 3, tentando ver a figurazinha embaixo, né? 1, 2, 3 são partículas de massa m. A partícula 1 está presa ao ponto O pelo fio A. A partícula 2 e 3 estão também presas, respectivamente, a partícula 1 e 2 pelos fios B e C. Todos os fios são inextensíveis e de massa desprezível. Isso é muito importante porque, né? Se foi extensível e de massa, cara, dá um trabalho horrível. Mas enfim, cada partícula realiza um movimento circular uniforme com o centro O. Tá? E aí, esse texto aqui, por mais confuso que ele seja, é uma tentativa de explicar o desenho, tá? Porque ele falou o seguinte, tem uma partícula 1, 2, 3. Todas elas estão meio que ligadas em fios que obedecem esse movimento circular, que ele botou aí, um tracejador bonitinho, eu botei só um pedacinho, todos eles estão girando e basicamente giram juntos, né? Então todos eles estão com esse movimento aqui de giro. Vou botar para baixo, tá? Então beleza. O que ele pergunta para você é uma relação de velocidades lineares e também angulares, né? Porque ele bota o ômega, que é o Wzinho, e os V's. Ele queria saber só de olhar se você consegue dizer quem é mais rápido ou se não é mais rápido, né, se a velocidade é igual. Ele quer relações de velocidade. Só no olhômetro. Aí, então, pô, como é que eu faço isso, né? Sem muito estresse, cara, olha só. A gente tem duas fórmulas, né? Tá aqui, ó, da linear, que pode ser também escalar, né? Ou então a da angular, que é 2π sobre período. Ok, trabalhamos com as duas hoje. Qual o grande lance aqui? Lembra que eu falei com vocês ainda agora que quando a gente trabalha com velocidade angular, o raio não faz diferença para a conta. Só faz diferença o período e, no caso aqui, né, se for, nem é a questão aqui, mas é o número de voltas. Porque a gente nem está falando sobre isso. Então aqui o que faz diferença é o período. É o número o tempo que vai dar essa volta inteira. Como está todo mundo junto, os três, né, tanto a partícula 1, 2 quanto a 3, todas elas vão fazer esse movimento aqui circular ao mesmo tempo. Todas elas possuem o mesmo período. Vou até anotar aqui, ó. Possuem o mesmo período. Isso aí, cara, é fundamental. O mesmo período. Por quê, né? Se todas elas têm o mesmo período e a velocidade angular só depende do período, é uma parada meio que assim, fácil de pensar. Se todo mundo tem o mesmo T, então todo mundo vai ter o mesmo ômega. O ômega A vai ser igual ao ômega B, que vai ser igual ao ômega C. Ou seja, velocidades angulares, tanto de A, B e C, são iguais. Só que, se eu não me engano, deixa eu só conferir aqui,
Ah lá, ele está botando como número, tá? Então, ao invés de botar ABC, vou botar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Todas elas têm a mesma velocidade angular por terem o mesmo período. Simples de matar aqui. A grande diferença está na parte da velocidade linear. Por quê, né? Ela trabalha com a noção de raio. E o raio, a gente conhece já da matemática, é aquela diferença, né? Aquela distância entre o centro e o seu objeto. Então, assim, o raio do A, ele, se você for ver a figura, ele é o menor raio dos três ali. O raio do B, deixa eu botar aqui mais para baixo, o raio do B, ou o raio do 2, tanto faz, né? Ele vai ser maior. E o maior dos raios é o raio do C, porque ele vai dar do centro até quase o final da extremidade lá, do desenho. Então, é uma relação de raios. Quem tem, né, o maior raio, aqui na fórmula, quem tiver o maior valor de raio, automaticamente vai ter o maior valor de velocidade linear. E aí dá para matar. Se eu sei a relação aqui pelo desenho, eu sei que o raio maior, por exemplo, é do 3. Então eu sei que a velocidade do 3 é, por exemplo, maior que a do 2, né, que é o segundo raio aqui. Em escala de tamanho, será o segundo raio. E o 2, automaticamente, né, vai ser maior que o raio do 1, porque dos que tem ali é a menor distância. Então, viu? Velocidade linear do 3 é maior que a do 2, que é maior que a da 1. Claro que assim, a gente tem essas relações aqui, tem que ver o que tem de resposta lá. Sugiro, para eliminar as possíveis respostas erradas, ler primeiro as dos ômegas, as da angular. Se tu for ver, só a D e a E que dizem que elas são iguais. Então, esquece A, B e C. Só D e E. E a gente tem que ver só se ele botou na ordem certa. Tá? Aqui a gente botou como se fosse V3 maior que V2 maior que V1. Lá ele botou, acho que é ao contrário, tá vendo? Ele leu ao contrário da gente. Ele leu assim. Ele leu que V1 é a menor, V2 é a segunda maior, e V3, aí sim, é maior. A gente só trocou a ordem, né? Mas tá lá bonitinho. Opa, troquei o sinal, né, gente? Pelo amor de Deus. V1 é menor que V2, agora sim, né? E V2 é menor que V3. Vê, gente, loucura. Então isso aqui, ó, as opções que a gente tem de resposta vai ser a letra E. Letra E de elefante. Tranquilo? E a gente fecha por hoje com essa última questão aqui teórica. Se tiverem alguma dúvida, gente, pode perguntar aí nos comentários do próprio YouTube ou então no canal do Força lá. E a gente se vê numa próxima aí, beleza? Valeu!